Eba! Vai. E 3, 2, 1, vai. É isso aí, galera de Itapetininga, mais um Podergcast. E hoje estamos aqui para bater um papo, como toda quarta-feira, no mesmo bate-horário, com um amigo, uma amiga. Na verdade, hoje é uma grande surpresa, é uma amiga nossa, a primeira mulher que vem nesse podcast para a gente bater um papo. E eu vou, sem mais delongas, apresentar e passar a palavra para minha amiga Cris Bernardes. Oi. Cris, obrigado por ter vindo. Se apresenta para a galera que não te conhece. Olá, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, faz 500 mil anos que ele tem esse podcast. Faz 500 mil anos que ele está me convidando. Risada garantida, Assim, risada garantida. Eu vou convidar e nunca convida. Cá estou. Então, eu agradeço de verdade. Tamo junto. Bom, o tema do podcast, né, que foi anunciado o convite, é a Cris, ela também produz, como que eu coloquei lá? Material... Conteúdo digital. A Cris é a nossa primeira youtuber aqui de Itapetininga, eu acho. E aí, Cris, conta um pouquinho como que é essa epopeia sua, que já fazem mais de 2 anos? 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. E aí, como que foi? Qual que é a sua melhor experiência? A pior? Eu acho que a experiência mais difícil foi começar mesmo. Foi vencer todos os medos de julgamento, foi esquecer o que as pessoas iam achar ou deixar de achar. Então, quando foi feito o canal, eu levei 5 meses para tirar do papel. Tirar do papel, para ter a minha primeira entrevista, porque e ainda não foi gravado, não foi ao vivo, foi gravado, se eu não me engano. E isso assim, é um processo, porque até hoje eu ainda... Agora eu já estou partindo para a live, sozinha. Mas é sempre um desafio, porque o maior medo é do outro, né? Então, a rejeição? O pensamento? A rejeição. Você fala, poxa, o que vão pensar? Aí um dia eu escutei uma frase que isso acabou com qualquer temor. Cris, vão te julgar de qualquer jeito. É verdade. Então, falando português claro, posso falar uma coisa? Claro. Então, Aqui você fala o que você quiser. Eu virei e falei assim, foda-se. Já que vão me julgar mesmo, então que julguem... Estou aqui. Você nunca pensou melhor feito do que perfeito? Eu acho, exato, melhor feito que perfeito, porque a gente nunca chega à perfeição. É isso aí. Pessoal que está acompanhando o Podergcast, curte, compartilha. Vou falar o nome de alguns que já estão com a gente aqui. Manda uma pergunta para Cristina Bernardes, você que conhece, que não conhece, e a gente vai respondendo durante o nosso bate-papo. Quem está com a gente aqui, vamos lá, José Rodrigo, nosso Zé louco. Zé, obrigado. Rogério Vieira, nosso Ito querido. José Inocêncio Del Sampaio, nosso Del querido, né? Quem mais está lá? O Thiago Vila, e aí, Thiagão? Ednilson Ramos, o nosso Ed, cara, abraço. Curte, compartilha aí, dá uma moral para nós, que vocês têm mais moral do que o Barbeiro aqui. Vamos lá. O nosso André Silva Miller. O Miller, ele foi nomeado do vereador agora, parabéns. O meu vereador, o Miller, assumiu terça-feira. Por quê? Como? Quem que saiu? Não sei, depois a gente vê.
Parabéns, Miller, tamo junto. Quem mais? Luiz Carlos Leite, nosso Zé Limpinho, boa noite. O Carlos Vassourinha, conhece o Carlos Vassourinha? Eu conheço o Carlos Vassourinha. Beijo, amado. Carlos Vassourinha, querido, mandar um troféu, um presente pro Vassourinha que aguenta essa crise já faz muito tempo. 20 anos. Tá de parabéns, 20 anos, né? Cris, bom, vamos lá, continuar. Essa preocupação, né, em que os outros vão... Julgamento do outro. o mesmo, julgamento, o feedback, como se a gente tivesse que dar, né, essa satisfação. É realmente o que mais incomoda, o que mais faz com que você procrastine para dar o pontapé? Isso aconteceu lá atrás, né? Foram 5 meses de insegurança. Com esse pensamento. Como é que vão pensar, deixar de pensar. E aí, um belo dia, eu falei assim, tem que ir. E fui. Então, é um desafio. Acho que quando você tem um projeto, você tem que acreditar. E se você... o que não dá para ter imediatismo, eu vou chegar e fazer acontecer, não. A concorrência na internet é muito forte. Sim. Né? E eu faço tudo sozinha nesse momento, tudo orgânico. Eu estou vendo aqui, estou fascinada pela estrutura? Pela estrutura do Energia. Energia é fantástico. Tem... Melhor, né? É muito bom. Bom. Mas eu tenho, por exemplo, lá na minha... Eu tenho webcam, não sei como mexer. Tá lá no meu computador, tá lá. Então, assim, é um processo. Então, é assim que está indo, é assim que eu estou fazendo. Dentro do meu perfil, estou bem avançada. Eu acho que, modesta parte, assim, agenda lotada. Eu faço uma vez por semana e tem agenda até quase 2 meses. Que legal. E eu não sei, a gente pensa, sabe, Fábio, que ninguém nos conhece, que ninguém nos vê, mas vê e acaba conhecendo. Porque se você faz um trabalho que você acredita, que você vê que é sério, porque eu faço com amor, eu gosto do que eu estou fazendo. Sim. Então, mais cedo ou mais tarde, vem o reconhecimento. Uhum. E ainda mais quando você faz a coisa de forma orgânica, ela demora mais. Uhum. Não é assim, já aconteceu, né? E é isso, a coisa vai fluindo. Até quando a gente não sabe, mas eu acho que o caminho é esse. Acreditar no sonho, viu, gente? Acreditar no sonho. Tá vendo? Tá vendo que legal, gente? Voltando pra galera que tá aí acompanhando. Valeu, Carriel, nosso Miller, querido. O Itamar saiu de licença médica, por isso que ele assumiu. Ele é suplente, né? Tá lá no lugar do Itamar. Parabéns, Miller, parabéis. Gente boa pra caramba. Legal. Ó, energia, que é tecnologia, né, cara? Eu que sou ceguinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, aqui, ó. Aí você... que bacana. A gente já fala com a galera. Quem que tá... Marilene Marqueto. Cris, em que momento da sua vida você teve esse lapso e abraçou o lado opressor e fascista? Essa Marilene não sabe com quem tá falando. Não tô conseguindo. Tem que chamar a Marilene, tem que chamar a Marilene. Eu quero a Marilene aqui. Próxima convidada, Marilene Marqueto. Ela tá falando que você abraçou o Bolsonaro. Olha lá, uma mulher... Defender o quê? Puta, tô meio cego, viu, Mariana? Algo tão desumano. Você tomou vacina? Para finalizar o comentário dela. Eu tomei duas doses. Tá bom. Você pensa o que do governo Bolsonaro, que foi o governo passado? Eu acho que qualquer coisa é melhor do que temos hoje. Né? Uhum. Então, quer dizer, antes falavam Pergunta tanto que estava ruim. Para Marilene. Pode perguntar, fala Marilene... aqui, eu não vi ninguém desse governo que você apoia, que foi eleito por 60 milhões de brasileiros, defendendo a mulher, que levou um soco de um segurança do segurança do Maduro, né? Exatamente. Da jornalista lá, né? Uhum. Legal. Vamos lá. O Vassourinha, só para você saber que ele já tá assistindo, né? Uhum. Para validar que ele tá aqui, para não dar treta em casa. Davi de Almeida, nosso Hulk. Davi, sempre tá com a gente aqui, hein? Ó, não vou falar no próximo, que a agenda aqui é o Ricardinho que cuida, mas eu quero você aqui pra gente bater um papo, hein? Vamos que vamos. Qual que é a situação mais inusitada depois? Hoje você é uma pessoa
muito mais conhecida pelo teu programa. Foi o que você disse, né? De pessoas que você não sabe onde chega. A gente não você sabe. Que chega. Mas você viveu alguma situação de alguém chegar, tipo um fã, nossa, eu acompanho você, não sei o quê. Aconteceu, vou falar com você aconteceu na acho rede? que umas 2, 3 vezes só, Fábio. Uma vez na época da campanha, não sei agora se foi 2022, eu fui buscar lá no escritório, perto lá do CRI, que tinha os panfletos, e tem uma menina que trabalhava lá com você lá. E daí ela perguntou meu nome. Daí eu falei, Cristina Bernardes. Você, do ponto de vista, eu acompanho você. Eu falei, verdade. Olha que legal. E aí foi a primeira. Depois eu teve mais 2 pessoas e que a gente não sabe realmente, Fábio, quem que a gente alcança. Então, essas 3 pessoas, uma de cada segmento social, de cada situação, e é uma responsabilidade. Eu acho que a gente que fala, que tem essa possibilidade, que deu a cara a tapa, você tem uma responsabilidade grande. Primeiro que você passa a ser uma formadora de opinião. Aqueles que te acompanham, queira ou não, eles têm você como uma referência. Então, essa responsabilidade é o que nós fazemos aqui. Por mais que nós tentamos levar, às vezes, num tom de brincadeira, a gente se esforça para não ser partidário, mesmo cada um tem o seu posicionamento, o seu pensamento. Mas é assim, eu acho incrível, porque também acontece, claro que é numa proporção pequena, mas só de você saber que tem pessoas que estão ali, que nem agora, você vê pessoas que estão acompanhando a gente, que estão interagindo, fazendo perguntas, sugestões, a pessoa está lá na casa dela, né? Parou um tempinho para ouvir. Então essa responsabilidade que nós acabamos trazendo, né, pra gente. E é isso aí, você que está aí, curte, compartilha. Isso não Reginaldo Rosa, meu irmão, meu amigo, e obrigado por você estar com a gente aqui. O Reginaldo falou aqui, deixa eu ver. Parabéns, Carreal, pelo importante trabalho realizado. Negão, esse é o nosso trabalho, o seu trabalho. A gente é comunicador em todos os lugares, né, Cris? Todos os lugares. E isso acaba te colocando num lugar de responsabilidade. É porque, além da responsabilidade, quando as pessoas nos seguem, Fábio, pouco ou muito, você tem uma... É como você acabou de falar, ela está dando um tempo dela para você. Então, a responsabilidade é grande, independentemente de qualquer coisa. Então, é ainda mais difícil, não é fácil. Mas você tem que acreditar e seguir o seu ritmo e ir em frente. O Miller falou aqui que você é uma referência e se dedica muito ao bem, né? E o Miller traz uma coisa que é importante, porque nós acabamos de falar sobre responsabilidade, e aí quando você fala responsabilidade é o todo, o tema que você vai tratar, como você vai tratar, principalmente hoje, na época que a gente vive. Que tem que Posso tomar falar cuidado. do processo? Como é que é o meu processo? Sim. Ô, Miller, eu vou te convidar, eu estou devendo faz tempo. Aí, Miller, eu vou aproveitar que eu ensejo que você está vereador. Está vereador Se agora. prepare agora, hein? Se eu tinha uma razão, eu sempre tive uma boa razão, mas, enfim, se prepare. Então, eu penso assim, à medida que o tempo foi passando, as pessoas que vêm ao meu programa, nem sempre são pessoas que eu conheço. Então, está diversificando muito. Então, eu pesquiso a pessoa, converso. A gente define, de um modo geral, a pauta que a gente vai falar, porque semana passada, por exemplo, eu falei com um jovem poeta. Então, o que a gente vai abordar? Uhum. Então, tem vários caminhos para você tratar uma entrevista, um bate-papo com um poeta. Aí foi fazendo rimas e poemas ou não?
Não. a entrevista? Não. Né? Porque tem que ser personalizado, né, cara? Não, ele leu o poema, um menino de muito talento. Legal. E eu acho que o importante é você conhecer um pouco a vida da pessoa. O amigo é diferente, né, Fábio? Por exemplo, eu vim aqui totalmente sem defesa, no sentido de confiar no seu trabalho e em você. Mas se você não me conhece, se eu não conheço, eu vou fazer uma pesquisa a seu respeito antes. Uhum. E você, se não me conhece, deve fazer uma pesquisa também para saber o que vai conversar. Como é que apito que ela toca? Como é que eu vou abordar essa pessoa? Então, já aconteceu de eu fazer entrevistas mais soltas. O meu programa já é um pouco mais... não sei se duro, né? Mas ele não é assim tão solto como um podcast tradicional, que é isso aqui. Por isso que eu fugi desse formato. Eu acho que não tem nada a ver comigo. Mas eu acho admirável. Porque a leveza e, ao mesmo tempo, a seriedade com que vocês, de modo geral, fazem, essa leveza nem sempre é vista no meu programa, porque é um pouco mais... Não vou dizer sério. Litúrgico. Tem uma liturgia, tem um uma processo. liturgia, vamos dizer assim. Mais a dela, tem uma liturgia, vamos dizer assim, é isso aí mesmo. E é menos... Vocês têm menos roteiro. Isso, a nossa pauta não tem pauta. Exato. E você é mais direcionado. É porque eu sigo muito o que o entrevistado quer. Qual o objetivo dele? Não tem cara de jornalismo daí? Como é que é? Não sei. Eu não sei se tem cara de jornalismo. Não. Por ter uma pauta determinada e meio que uma regra? Porque dizem ou não tem que, a regra? Não, porque é uma regra para você ter na verdade, um direcionamento. Mas na entrevista eu sou eu mesma, não tem eu tenho que falar assim, eu tenho que falar assado, não sei o quê. Às vezes nem dá muita risada, dependendo da pessoa que vai, mas já aconteceu assim, não sei se você tem aqui, mas às vezes a pessoa não vai, entendeu? Sim. Não vai, e aí você tem que driblar essa situação. Os travados, né? Não sei. Mas eu não sei. De repente as pessoas se sentem, sei lá, por falar com você, uma pessoa que tem um certo conhecimento, de repente fica retraída. Porque aqui não, aqui quando tá muito devagar, a gente toma uma cerveja, quando vê... na verdade o nosso também tem regra, aquele o Carreal não segue. Não sigo nenhuma, Verdade? Ai, meu Deus do céu. Corta aqui pro pai. Mandar um abraço pro Edson Estanagel, meu irmão, Edson. Diz que mandei um abraço pro Edson. A Cris tá mandando também. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Edson. Querido, outro aqui, ó, pessoal, se for passando aqui, ó, Nelson Rocha, amigão. Gente, curte, compartilha, dá uma moral pro pai, que não tá fácil pra ninguém, hein? Hoje com a minha querida Cris, Poderguecast. Você sabe por que chama Podergue? Eu sei. Sabe por quê, Cris? Corta na Cris lá, por que se chama Poderguecast? Bom, pode erguer é uma expressão que eu não uso muito. Sim. Mas pode erguer, se eu estiver errado, vocês falam. Pode erguer é o seguinte, você fala uma coisa inusitada, que não tem nada a ver comigo, eu viro e falo assim, pode erguer, meu, nada a ver, não é isso? É mais ou menos. É assim, ó. A expressão surgiu o pode erguer é o coador, né? Então, quando já deu, quando tá enchendo o coador, já deu, pode erguer, pode tirar. Não acredito que é isso. E a verdade... É daí que veio essa expressão? Isso, pode erguer o coador. Por quê? Para não derramar, porque já deu. Opa, calma. Pode erguer, ó. Pode erguer. Então, é o seguinte, normalmente a gente pergunta assim, Cris, quando tem alguma questão. Hoje a gente vai estrear um quadro, tá? Que é uma ideia minha, tá? Que, né? Depois eu passei pro Ricardo, que é alguns temas, né? Que a gente vai trazer para a Cris dizer se tá bom ou pode erguer. Normalmente o pode erguer é quando não tá muito bom, entendeu? Quando já tá passando da medida. É pode que erguer. nem tirar o chapéu. Eu tirar o chapéu, não, porque daí você tá... Para quem tira o chapéu, para quem não tira o chapéu. Mais ou menos isso? Isso, é. É o pode erguer. Tá bom? Tá. Não tá bom? Não, pode erguer. Entendeu? E é isso. A gente vai estrear
um quadro hoje, que é o Tá Bom, Pode Erguer, já demorou para a gente começar e ouvir dos nossos entrevistados, dependendo do assunto, a gente vai colocar no chapéu ali, você vai escolher um ou outro, e depois a gente vai ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Galera, manda uma pergunta, um comentário. Vamos lá. O Miller, pena não poder ficar. Estou indo agora na ETEC dar uma palestra sobre trânsito, mas assistirei depois. Abraço, Miller. Miller é um querido, trabalha muito. Gilson Costa, você conhece o Gilson? Conheço o Gilson. Abraço, Gilson. Gilson, boa noite, cara. Curte e compartilha pra galera aí. Nosso querido Ito. Cris, o jornalismo hoje está censurado. O podcast é uma saída hoje de falar da situação que vivemos de uma forma descontraída. Na verdade, ele perguntou, Cris, o jornalismo hoje está censurado? O que você acha? Qual o nome dele? Desculpa. Rogério Vieira. Rogério, tudo bem? Olha, eu vou falar o que acontece comigo hoje. Hoje, se eu vou falar de política, e tu Pode falar. no meu programa, Tá. Antes de começar, eu falo com a pessoa, ó, vamos segurar a onda, porque a gente não pode falar algumas coisas, a gente tem que pensar. Então, se a gente está agora, por exemplo, Fábio, agorinha, eu falei, a menina perguntou, e aí eu falei e tal. Eu já fiquei meio assim, falei, acho que eu não devia ter falado, por conta dessa coisa da censura. E não é nem censura, quando a pessoa fica olhando... Um receio. Não é. Eu me sinto monitorada. Monitorada. Acho que a palavra é essa, né? Dá a impressão que se você falar Sem alguma dúvida. coisa, a gente está sendo monitorado. Observada. Porque o YouTube, você que agora vai entrar, o YouTube o tempo todo fica falando assim. Olha, você está vendo esse comentário? Você mantém esse comentário? E olha que os meus comentários que tem, o chat, o que acontece no chat, lá no meu, é tudo assim, família, não tem baixaria, não tem as coisas que normalmente nos pode ter. Que tem aqui, né? Não, isso é muito engraçado. Mais ou menos. Então, tem esse policiamento. Esses dias eu tive que responder um questionário, uma pesquisa homérica, compridíssima do YouTube sobre esse negócio de censura, programa que eu gosto, que eu não gosto, TikTok, perguntaram do Twitter, perguntaram do Face, perguntaram não sei do que. Sabe, quase uma hora, depois eu acabei saindo, acabei nem terminei a pesquisa. E eles fizeram umas perguntas repetidas vezes. Só que daí, lá adiante, por exemplo, se você gosta de rosa, lá adiante, a cor rosa te remete a alguma Sim. coisa? Quase... Eles fazem uns Para negócios... te contradizer. Para contradizer. É quase pra um você teste se psicológico. Exato. Lembrei na hora, quando estava fazendo aquele teste, falei, nossa, mas ele perguntou isso para mim lá atrás. Isso é teste comportamental, né? Teste comportamental. Que maluca. E teve uma hora que ele perguntou assim para mim, você censura os seus comentários? Aí tem uma série de coisas. Eu não censuro nenhum, porque não acontece nada. Eu falei, nenhum. Parece que eu falei uma coisa errada, porque daí veio uma série de perguntas sobre censura, sobre como monitorar, por que monitorar. Então, se prepara. Então, a política, hoje, a gente tem que tomar bastante cuidado. Tem que falar, mas de boa, assim, para não perder o seu canal. Aproveitar hoje, além da novidade do nosso quadro Pode Erguer, Tá Bom, Pode Erguer, hoje também a gente está sendo transmitido pelo YouTube. Primeira transmissão pelo YouTube. Primeira vez, tá? Vai lá no YouTube, se inscreve, curte, compartilha, não tá fazendo bosta nenhuma mesmo. Já que tá com nós aí, abre uma outra aba, YouTube Pode Erguer Cast, dá uma moral, em vez de ficar discutindo no chat aí com o Zé, viu, Marilene? Eu quero você aqui. Você é a corajosa, quero você aqui. Vamos mandar um trazer. abraço para ela. Vamos trazer. Deixa o contato, manda o contato que a gente vai trazer. Marilene, você está convidada para o meu... Marilene. Você vai fazer as perguntas uma entrevista do seu mim. Ponto de vista. O Ricardo vai entrar em contato. Manda aí um telefone, tá? E a gente manda aí a Polícia Federal buscar. Marilene, mas vem primeiro no Fábio, viu, Marilene? Porque se engolirem o Fábio, já nem vem. Imagina. Aqui não dá. Ó, Del Sampaio, Cris, qual a sua opinião quanto ao início do transporte urbano agora
dia 1º de junho. Ela vai falar daqui a pouco, agora ainda não, sobre dia isso daí, 5. viu, Del? Fica aí. Vamos falar sobre esses assuntos. Vamos lá. Qual foi o entrevistado que você levou lá no seu ponto de vista, que o assunto foi mais delicado? Por 2 vezes, o Dr. Marcelo Camarinha foi lá no meu programa falar sobre Covid. A primeira vez foi muito no começo, a gente não conhecia muita coisa. Mas em relação à entrevista, na primeira vez foi mais solta. Porque não tinha todas as rebordosas que passaram a ter. Não pode isso, não pode aquilo. Na segunda vez que ele veio, a gente já tomou um certo cuidado. Entendi. Você lembra que não podia falar, questionar, não podia falar de precoce, de remédio, não podia falar nada no segundo. Sim. No primeiro já foi mais tranquilo. No segundo já foi mais assim. E qual que foi o mais engraçado, vai? Uma das mais engraçadas, pelo inusitado, foi o Marcelo de Fiore. Foi uma das primeiras entrevistas. Ele chegou lá em casa todo sujo de botina, do trabalho? Do trabalho. Chegou zoando, sujando. Chegou lá, chegando. Imagina, Marcelo não anda sujo. Desceu do ônibus rural ali mesmo. Truque. Mas não sei se foi truque. Eu sei que ele chegou Quebrou lá. o carro na fazenda, Ele daí falou teve assim, que andar. chegou na fazenda com aquele sapatão de botina, assim, cheio de barro. Eu falei, ai, caraca. E aí foi uma zoeira total, sabe? E foi ao vivo, eu não lembro também se foi ao vivo, mas foi um sarro. Foi muito engraçado, porque... De boa. E aí ele levou um queijo, um camembert, levou não sei o quê. Caramba! Não, aí é mais chique. sofisticado que nós aqui, hein? Aqui não tem queijo, não. Aqui tem água, chocolatinho e uma cerveja, se quiser soltar. Vou falar um mico, vai. Fala. Eu fui entrevistar o Coronel Tadeu lá na Jovem Pan. Olha, o Coronel E daí, Tadeu. menino, você não acredita. Aí foi uma beleza de uma entrevista. Quando eu cheguei em casa, que eu fui colocar... mas tudo... Eu acho que o microfone não ficou bem colocado no celular. Então... Ficou com barulho? Ai, horrível. Sabe assim, eu fiquei tão chateada. Porque, caraca, o cara foi tão... Outra entrevista bacana foi com o nosso atual vice-governador. O Ramute. Gente, mas que pessoa, boa, ele, né? Que pessoa adorável. Inteligente, não tem noção, também, Ricardo. Né? Gente boa ele. Inteligentíssimo e de uma simpatia. Um dos meus melhores alunos, viu? O Ramute. Verdade! Deixa ele ouvir isso aí. Muito gente boa. E depois o nosso governador, que ele não foi fazer entrevista lá comigo, mas eu o conheci pessoalmente. E que gente boa pra caramba também. É verdade. Eu sou suspeito de falar. Você o conhece? Eu gostei desse grupo. Sim, tive com ele algumas vezes. Mas é um cara gente boa. O que você está achando do... Eu tô achando início perfeito. de governo? Melhor do que o federal, né? Melhor que o federal. Anos-luz. Eu quero até pedir desculpa para Marilene. Marilene, eu respeito as tuas escolhas. Eu só acho que as escolhas negativas do presidente anterior... elas foram menos doloridas do que as escolhas do atual presidente, com 5 meses de mandato, é isso. Ricardo, a hora que a gente for pro chapéu, você avisa, tá? Pra gente não perder tempo. Beleza. Tem muito assunto ali dentro. Só acabar. Curte, compartilha, PodRGCast, 20º. Quando a gente chegar no 100, a gente vai começar a sortear carro, casa. No tá? 100? No 100. Tá? Lá a gente já tá monetizando, já não traz, né? Só vai trazer governador, presidente, deputado federal. Demora. A gente não tem essa moral, não. Ainda não. Cris, qual que é o maior desafio? Hoje, você é uma pessoa que... é mais conhecida por conta... Né? Primeiro que você tem um posicionamento político, um pensamento político. Você já foi candidata, né, na última eleição de 2020. O que você pensa para o ano que vem? Se eu vou ser candidata? Isso. Decididamente vou. Demorei muito para tomar a decisão, mas vou. O que você acha que...
o nosso legislativo precisa melhorar hoje? Eu acho que o nosso legislativo, não só da cidade, mas do estado, do país, eu acho que a gente precisa acreditar que uma pessoa que é simples, ou simples que eu digo, que vem do povo, que não remete a toda uma sequência de políticos, de famílias, uma pessoa que não tem, que gosta de política, mas que de repente apareceu justamente por gostar de política, mas que não tem um passado político, não tem essa noção, mas quer mudar, acredita no trabalho. Não dá, Fábio, nos dias que correm, com tudo que a gente já viveu, de virar e falar assim, eu vou fazer ele acontecer, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Não dá. Você tem que fazer o simples e bem feito. Você tem que ser independente e seguir adiante. Você tem que pagar o preço de ser você mesmo. Porque senão você vai acabar chegando no mesmo patamar que você hoje critica. Então eu peço muito a Deus que se eu vou trabalhar muito, e se eu chegar lá, se for para ser mais uma no meio da multidão, que aconteça alguma coisa que não vá para frente. Normalmente, ano que antecede a eleição, sempre começa a aparecer alguns possíveis candidatos, né? Denunciando, gravando lives, indo contra não, mas demonstrando o que talvez o executivo, o legislativo não faz. O que você acha desse tipo? Eu acho que é errado. Eu cometi esse erro 4 anos atrás. Não de forma... acho que se eu for dizer, eu acho que mais por ingenuidade do que qualquer outra coisa. Porque, de verdade, hoje, eu acho que você não tem que se preocupar muito com o que o outro está fazendo. Por exemplo, eu vou atacar o meu adversário, mas o que eu estou propondo no lugar? Sim. Então, por exemplo, por que eu vou pegar o meu microfone e lá no Fogaça, onde está aquele lixo há trocentos mil anos que ninguém faz absolutamente nada? Está lá o lixo. Entendi. Então, qual que vai ser a novidade? Eu ir lá, ser você mais uma na multidão que vai mostrar o mesmo problema e que não levou uma solução, não apresentou uma possibilidade de acerto, pelo menos. Você acha, então, que ao invés de ficarem, por exemplo, denunciando, indo lá, gravar vídeo, se eles se posicionassem em mostrar um caminho para solucionar aquele problema, era melhor? Eu acho mais fácil. Porque agora, não é que eu acho mais fácil. Eu acho que é o caminho mais difícil para você ser... É mais fácil esse caminho para talvez ser eleito. Você pega, tá afastando isso, não tem... O cara que representa, o cara fala, a boca no trombone. Gente, eu fiz um pouco disso 4 anos atrás, muito pouco, eu acho. Não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Não é, para mim. Entendi. Eu não posso falar para você, e nem para ele, nem para ele. Mas não é o melhor caminho porque é fácil atacar, ser vidraça. Aliás, é fácil... Ser pedra. Então, a gente... igual o pessoal fala assim, Cris, por que você apoia? Enfim, não vou falar disso agora. Tá. Mas você sempre tem que estar de um lado. Sim. Se você não quer estar de um lado na política, então não entre. Sempre tem que ter um grupo. Eu acho, não dá para você dizer assim, eu vou... Ai. A Cris está derrubando no cenário. Mas também isso aqui está muito em cima. Você que está muito... Vamos ajeitar aí o contra-regra. Contra-regra. Eu preciso pôr o braço aqui. Então, eu posso falar por mim. Então, eu penso assim, não é que eu não deva denunciar. Se você tiver a denúncia... A uma prova mínima que seja, se você tiver como ajustar essa sua denúncia, vai. Mas todo esse tempo político que a gente está vivendo, para o bem e para o mal, está mostrando que não é por aí. Não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Para mim. Entendi. Vamos lá. Ednilson Ramos falou que, na verdade, começa dia 5, né? O negócio do trânsito. Ednilson é quem? É o Ed, o nosso Homem-Aranha. Eu gostaria... O Ed não é do... Ele. Estamos de olhos. Do Ed. Ed, eu gostaria de ter uma conversa com você, porque eu preciso pedir desculpas para você.
Verdade. Aproveita e Não, pede já desculpa, pede já. cara. Vamos lá. Qual que é? O que aconteceu? A câmera, Ed? fala pra câmera. Aqui Não, agora. Cristina Bernardes No pede ar, desculpa no no ar pro Ed. Não, mas Que eu já tô aconteceu? pedindo já. O que aconteceu? Agora conte pra nós, É, porque aí... para. Ô. Não, é uma coisa muito pessoal. É uma coisa fálica? Hã? Não, Ricardo. Não. Bom, depois você chama ele, depois então eu você chamo e pede. falo. Vamos lá, quem tá mais aqui? José Rodrigo, nosso Zé doido, arrumando encrenca. Fábio Caran, Fábio querido, forte abraço, obrigado por estar aqui com a gente. Fábio falou parabéns no podcast, todo o pessoal envolvido, em especial o Carriel, pelo desempenho, precisão e conhecimento geral apresentado. Eu vou te pagar, viu? Ok. Eu- Quanto foi o cachê? Manda o Pix. Sabe Qual de foi o valor nada. do Pix? Cara, mas, viu, você salvou a minha noite, Salvou a imagina. noite da pessoa, Caraca. Quais candidatos a prefeito 2024? Você sabe de alguns nomes que a gente não sabe? Tem alguma ideia? Que Vamos possa lá. vencer o prefeito? Vencer não, que venha disputar, né? Disputar. Hã? Tem, deixa eu ver. Codorna. Codorna é o nome, quem mais? Mário. Prefeito, Mário Carneiro? Você acha que o Mário pode ser? Eu acho. Quem mais? O Milton Júnior. Milton Júnior, Júnior. Big Boss. Quem mais? Ai, tem mais um que tô esquecendo. O Giribone. Você acha que o Giriba vem? Eu fosse Feedback? ele, eu acho que ele não vem, mas a gente não sabe, né? Eu cheguei a pensar no Barbará, mas tenho certeza que ele não vem. Não, acho que não vem. É. Acho que não vem. Então eu não sei. O Heróizinho vem? O Iranzinho? Você Quem? acha que vem? O Irinzinho, eu acho que é o melhor deles, dos que estão aí. O Heróizinho você acha que é o melhor? Acho. Aí, Irã. Mais uma do fã-clube, hein? O Heróizinho é brother. Brother, vou trazer ele de novo aqui, hein, Ricardo? Mas o meu candidato Veja aí. há de vencer. É, né? É. Vamos lutar. José Donizete Bianchi, boa noite. Pare de derrubar o cenário, Cristina. Bianchi, um abraço. Abraço, Bianca. Fernando Paes, parabéns. Ô, gente, a galera tá bombando aqui, né, Gi? Porra, que legal, gente. Curte e compartilha aí. Não, O que ela falou agora? deixa eu ver. É só o Ed aqui. Carriel, não sei o que houve, mas se ela quiser, pode passar meu contato. Terei prazer em conversar com ela. Oh, claro que eu vou. Pô, você autorizou, o Ed Vamos resolver aí, ó. Querido. Resolver casos de família. 3 pra cima. Casos de família. Podergcast. Aonde? Não tô achando, Egi. Marilene. Não bloqueei não. José, você está Bloqueia por equivocado. quê? Deixa a pessoa falar. Não, é essa, Energia. Qual que é? Lê aí, Energia. Fala aí que eu repito aqui. Bancada, deixa eu ver. Cris, por que você... Essa? O rapaz que... Não. Não. O Berzinho... Gordinho, vê, ajuda o pai aí, pô. Não atualizou Rafael. pra mim aqui, não. Hilde Forte, abraço. Hilde Forte é o meu querido amigo. Vamos lá que o Ricardo vai... O que eu não consegui ler, gente, aqui a culpa é do Ricardo. Se tiverem que... Os haters que estão aí acompanhando, manda mensagem ruim pra ele, bate nele, entendeu? No pai, não. Marilene Marqueto. Marilene, eu não consigo acompanhar, mas você mandou uma última aqui. Fuad, Andrezão... Vamos lá, vou fazer a pergunta então da Jefferson, Marilene. Renato Andrades, Ah lá. Sukamoto e José Rodrigo. Esses são os nomes para prefeito? Tamo bem, tamo bem. Fala aí, Ricardão. Bora lá para a pergunta da Marilene Marqueto, nossa próxima participante do Podergcast aí, hein? Semana que vem. Bancada, é política a indicação do novo secretário de da Cultura, Gaúcho, tentando ganhar popularidade junto aos evangélicos da presbiteriana? É política a indicação do novo secretário da Política Cultura? e competência. É, Política e competência, sobre Política o meu e ponto de vista. posso falar? Bom, eu sou um conhecido próximo do Rafael. O Rafael é uma pessoa preparadíssima
tá? Ele representa, né? Nós conhecemos ele. Ele tem uma formação, uma capacitação, e eu acho que ele é uma pessoa incrível. Não sei quem eram os outros nomes, mas não deixa de ser uma indicação política, né? O gaúcho ele precisa fazer isso, que é aglutinar aí, ó, um grupo que seja político. Outra coisa. E essa coisa de aglutinar, o Rafael, além de tudo, vai fazer a escola Mackenzie. Tá trazendo Mackenzie para cá, e né? Eu sou mackenzista, isso é Mackenzie, eu sou economista e sou mackenzista de coração. E aí o gaúcho vai lá, a hora que for inaugurar o Mackenzie, né? Santa tarde! Estamos aqui no Mackenzie com o Rafael. Rezar e trabalhar. Rezar e estudar. Rezar e estudar? Estudar ou trabalhar? Rezar Não, e na trabalhar. Mackenzie será estudar. Estudar. Mas é isso, parabéns que o Rafael, né? Sim. Desempenho melhor a função. Tenho certeza, é um cara dedicado. E qual que é a próxima pergunta? Participação, na verdade, Ildes Fortes. Estamos aqui em Itu, palco do momento. Que legal. Olha, isso que é só viagem, nego milionário é outra coisa, né? Vamos lá. Vou pegar o chapeuzinho, o que você acha? Bora lá, fazer uma participação, primeira participação aí do Pode Erguer. Tá bom ou pode erguer? Agora o quadro Tá Bom, Pode Erguer. Aqui dentro do chapeuzinho, esse chapeuzinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Nessa daqui, ó. Vai, Ricardo, fala o número. Ó, Ele só pessoal, mostra o aqui, Fábio. ó. Eu nunca vi um programa que não mostra entrevistado. Eu tô pagando bem, viu, pra ele. ó. Tô pagando bem. Um chapeuzinho Depende aqui do que Pix. eu não usaria fora de casa, tá? Mas aqui tem alguns temas e a gente vai perguntar aqui pra Cris, ela vai selecionar um ou alguns, e depois a gente vai querer saber dela se tá bom ou pode erguer o tema que ela escolher, e daí ela vai falar por quê do pensamento dela. Vai. Não. Sem olhar. Estica o braço, sem olhar. Nem vem. Me dá. Deixa eu escolher tudo. Deixa eu escolher tudo de uma vez. Me dá, calma aí. Me dá, bebê. Calma, tá eufórica? Objeto fálico, o que é isso? Bom, o tema que ela escolheu, eu quero saber da Cris Bernardes, se tá bom ou pode erguer, quando se trata de mobilidade urbana. Nossa, olha aqui, ó. Vamos responder a pergunta do Del, né? Coloca aqui. Ó, olha aqui, ó. Mobilidade urbana. Eu vou responder a pergunta do Del, que ele Vamos perguntou lá. sobre isso, não foi o Bora Del? lá. Ele falou sobre o transporte, Isso. mas mobilidade vai além do transporte, né? Tá incluído. O que você acha? Tá bom ou pode erguer? O tema mobilidade Atual? urbana para nossa cidade Até hoje estava ruim. Então pode erguer. Pode erguer. Por que pode erguer? Você quer mesmo que eu fale tudo? Que já... Claro. Bom, a situação do táxi lotação não está resolvida. A gente está sem ônibus, assim, para que consiga cobrir toda a cidade. O que está funcionando é o mototáxi e os Ubers da vida, né? Porque Uber virou bombril, né? Tudo é Uber. Você acha bom ou ruim o serviço de Uber? Eu usei pouco. Usou pouco? Mas o pouco que eu usei, gostei. E não achei caro também. As pessoas, os motoristas bacana, o carro bacana, confortável. Entendi. Porque para ir... Você não pegou o Ricardo ainda. Não, mas eu vou falar uma coisa. Para pegar carro mequetrefe, para pegar carro mequetrefe e ainda pagar mais ou menos caro, é melhor não entrar no Uber. Tá certo. Não, eu gosto do Uber. Eu uso muito o serviço de Uber e gosto. Não tem eu acho que é um negócio que veio para... Tem uma ou duas só que eu não recomendaria, mas o resto... É um negócio que veio para ficar, né? Eu me lembro que lá em São Paulo a gente acompanhou muito, né? A resistência que teve do governo, se vocês se devem lembrar. Para implantar, né, o Uber. Foi complicado, mas agora está aí. É novidade, né? Na verdade, a gente costuma dizer que o Uber é a evolução do cavalo para o carro, do carro para o avião, enfim, é uma evolução natural tecnológica. Agora, o que eu acho, sobretudo com relação à mobilidade, à nova mobilidade, é que tem tudo para dar certo. O que eu era contra e sou contra é que o ônibus urbano, o modelo que é feito,
misto, né, que tem subsídio e tal, Diz o custeio dele. Sim. ele deixa de contabilizar, por exemplo, a concorrência. Aham. Então, eu penso que a concorrência para o modelo, e este modelo que o prefeito está fazendo, sob o meu ponto de vista, é o ideal, porque se nesses 180 dias a coisa funcionar, fluir, e ele conseguir, após 180 dias, decidir se vai assumir de vez a mobilidade urbana ou vai fazer a licitação, é importante que tenha em mente que tem que haver competição. Então, por que eu sou favorável a todos os modais? Porque tem que haver concorrência. Entendi. Se você não tem concorrência, a tendência, dessa última, foi a Rosa primeiro e depois agora Santo Antônio, né? Nossa Senhora Aparecida e Rosa. Aparecida, Nossa Aparecida, né? A empresa ganha carregando ou não carregando, levando ou não levando gente. Então tem que haver concorrência. Então eu espero que, se por um acaso, o que eu gostaria, eu acho que deveria ser a licitação, não tem outro jeito de fazer, mas tem que imprimir competência, qualidade e concorrência. Se você tem concorrência, você tem que ter competência. Se você tem competência, você se estabelece. Agora, você não leva ninguém que quer continuar ganhando, aí é fácil, né? Tá bom. Mobilidade urbana, então, pode Fechou. erguer. Pode erguer. Não, isso passado. Não, Atual, mas ainda não mudou ainda, né? Mas Então não vai, tá bom ainda. Vai melhorar. Pode opa. piorar, né? Claro que não vai piorar. Vamos lá. Próximo assunto. Vamos dar uma chacoalhada. Eu vou começar regime essa semana. Tá, pode comer o chocolate. Comeu 12 chocolatinhos, agora tá falando que vai começar o regime. Daqui. Para, que eu não fico... Olha lá, devolveu. Daqui. Não vou devolver, não. O próximo. Come, Cris. Imagina. Esse daí não engorda, não. Não engorda quase não nada. comeu nenhum potinho. Bom, eu gostaria de saber da Cristina Bernardes se está bom ou se pode erguer o nosso poder judiciário. Aqui ou de lá? Aqui. É aqui, né? Tapetininga, Ricardo? local. Tudo é local aqui, tudo é local. Não. O judiciário, você acompanha alguma coisa ou não? Não tem nada, aqui tá ótimo. Não Então tem tá celeuma. bom. Então tá bom. Pode aqui não, né? Não, então tá bom. Esse Então tá bom, isso. Tá bom. Vai. Judiciário tá bom. Deixa ela começar a prestar atenção no judiciário, daí você vai ver. Não abre não, dá pro pai. Dá pro pai. Ó, Cadê minha água? pessoal, você que No tá meu aí... programa não tem isso, Fábio. Não? Não Aí, tem ó, esse já... negócio. Cadê minha água? Então, Assim. tem que... Por quê? Você tem que procurar? Como é que é? Não, amado, ela fica aqui. Ah, tá. É que eu fiz assim, cadê e tal, não sei o quê. Só tem não essas derrube coisas. de novo. Deixa Senado. isso aí, só não derrube mais nada, né, Bianchi? Agora eu gostei, Pessoal, ó, porque eu fico ali. corta pro Beck aqui, Tava Ricardo. feio. Curte, compartilha, dá uma moral. Tem um assunto, eu já vi que o Del mandou um assunto aí que a gente vai falar já, tá? Entre esses que nós estamos tirando. Daqui a pouco a gente tá caminhando pro final, mas eu acho que pelo menos uma risada a gente garantiu, hein? Uma ou outra. Ó, nós já falamos sobre esse assunto agora, né? De maneira transporte público. Pode erguer o transporte público, mas vai melhorar. Vamos pegar outra aqui que... É que mobilidade urbana, para mim, locais acessíveis, por exemplo, eu acho que tem a ver com mobilidade urbana. Malha viária, porque tá tão na acessibilidade cabeça, de cadeirantes, enfim. Isso. Tá. Não, Ô, Ricardo, vai acompanhando a galera aí. Vamos lá. É porque O tá tão... próximo tema, vamos ouvir da nossa querida Cris Bernardes, se tá bom ou se pode erguer educação infantil. Você acha que a educação infantil no nosso município hoje tá boa ou pode erguer? Eu acho que tá boa. Você acha que tá boa? Eu acho que principalmente a primeira infância, as creches. Sim. Eu estou fazendo agora um trabalho comunitário numa escola estadual. Eu fiquei legal. Encantada. Estadual. Estadual. Tá, não municipal. Não municipal. Mas por que eu falo que a municipal tá boa? Porque eu tenho mães. Tem algumas mães, óbvio, que reclamam de alguns lugares que não tem creche. Mas as que tem, você está perguntando da educação, o que está acontecendo na educação.
dessas pessoas que eu conheço e do que eu vejo por aí, a educação infantil, legal. E quando o pessoal reclama de falta de creche, Então, isso que eu estou falando. Eu acho que a falta de creche, a falta de vaga, está muito a ver com pouco planejamento. Tá. Então, eu acho que espero que no futuro, quando essa gestão acabar e ele assumir uma outra... Porque o Jefferson Brum, ele é o vice. Tudo bem que ele é prefeito, mas ele não se elegeu, né? Então, o que eu penso é que tem que haver planejamento. Você não pode construir 1000 casas, como foi feito na São Fernando, ali, no Vale São Fernando, e não ter uma creche. Aquilo se você pensar que vamos supor, um casal, 2.000 pessoas. Vamos supor que esse casal, vamos supor que tiver filhos, que tem uma média de 2.000. São 4.000 pessoas, 2.000 crianças. Então, você tem que... se não tiver uma creche ali perto, acho que ainda não tem. Não. Então, você tem que se dispor, a família que não tem muito recurso, vai ter que despender dinheiro para mobilidade, para o transporte, se for uma criança com problemas... Eu nunca sei exatamente, muda tanto esse negócio. Do quê? Esse negócio de como falar, deficiência, Sim. pessoas com deficiência. Pessoas especiais, talvez. Muda muito e eu às vezes fico perdido. Aí eu falo tudo. Mas então lá, por exemplo, não teve planejamento. Então, eu acho que tem que ter planejamento para creche, para posto de saúde, para ônibus. Esses 3 itens: educação, a saúde, que tem que ter um posto de saúde ali próximo, porque é um bairro, e o transporte. Quando você acha que não tem planejamento, significa que a gestão não é boa? Significa que faltou planejamento, ou faltou planejamento tanto da construtora, do incorporador, quanto da gestão. Porque como que uma incorporadora, na verdade é mais a incorporadora, não consegue imaginar... Mas não é só em bairros pobres. Mas isso não vem de quem construiu. Isso daí, quem teria que pedir... Isso já não tem essa informação. Quem teria que pedir, por exemplo, como contrapartida, teria que ser o executivo, a prefeitura. Então, mas veja bem, pode ser então que você tem razão. Mas eu fico imaginando assim, se eu tenho uma construtora, será que a construtora, pelo menos, você está dizendo que é a prefeitura que tem que fazer isso, que é o gestor? Pedir. Tem que exigir. Exigir? Pode exigir. Você vai construir 1.000 casas na minha cidade e esse bairro não tem a estrutura de escola, mas essa informação, por exemplo, agora, essa informação, eu acho que teria que vir também da incorporadora, mas da prefeitura, por exemplo, da gestão anterior. Mas a incorporadora, por que ela vai querer construir? Ela vai ter que um gasto além. Não, mas vai ganhar para isso. Ela não vai trabalhar de graça. Claro que não. Mas aí dentro da negociação, não é, Neide, mais ou menos isso? Dentro da negociação... Eu não sei se... Eu não tenho... O Fernando Paes, ele é advogado, ele está falando aqui, é a questão do plano diretor, tem que estar dentro do plano diretor. Então, eu ia falar disso agora. Só que assim, Obrigado, Fernandão. Obrigado, Fernando. A questão do... Aliás, para falar isso, eu baixei o plano diretor. O plano diretor, ok... Tem a ver com a gestão. Mas, nesse caso específico da São Fernando, por exemplo, que que ficou muito gritante isso, né? Como a gente vai saber se não houve essa conversa? E se houve, por que a prefeita ela disse não? Não, na verdade não houve essa conversa. Mas como que a gente sabe? Não tem lá. Se tivesse acontecido essa negociação, não era nem uma negociação, uma exigência. Você quer construir 2.000 casas aqui na minha cidade? Beleza, eu quero uma creche e um posto de saúde. Mas qual a dificuldade? Mas por que não foi aventado isso? Qual a dificuldade de você construir 3 prédios? Então, aí chama o Gaúcho para ele falar, porque ele é da gestão também, né? Então ele sabe por que não foi pedido. Não, eu não sei se sabe, ele é vice, era vice. Não, mas peraí, vice não é surdo e mudo, participa. Não, vice não é surdo e mudo, mas até onde a gente sabe, havia muita concentração de decisão. De tomada decisão. De decisão. Exatamente, não era tomada ele que decidia isso. Tá, mas... E depois outra também, Fábio. Eu lembro que 4 anos atrás, quando eu fui candidata, eu perguntei se esse tipo de coisa... não passava pelo legislativo também. Não tinha que haver aprovação?
Não, porque era um condomínio privado. Não, né? não, mas... Não era público. Não, mas o dinheiro... Né, Ricardo? Tudo aprova na Câmara. Por que isso... Passa para a Câmara, sim, porque é dinheiro nosso. Mas aí eles não discutiram. Não o dinheiro nosso. Como não, assim, mas... Na verdade, não, o que a gente... Você acha que a Câmara discute alguma coisa? Não, o que eu digo, eu sei que o executivo, que a Simone mandou para lá, isso eu sei. Que ela mandou todos esses projetos que houveram aqui, foi mandado para a Câmara. Então, por exemplo, assim, eu me lembro muito claramente, falei assim, eu não posso recomendar, que a gente vai lembrando, né? Eu não posso recriminar a Simone se isso também passou ou só a Simone, se isso também passou pelo Congresso, pela Câmara. Deixa eu aproveitar. Se o Congresso, ou melhor, se a Câmara foi eleita, 19 vereadores foram eleitos para discutir, tão preocupados com a educação, com a mobilidade e com a saúde pública, por que eles aprovaram sem se levantar? Sem uma contrapartida. Sem pelo menos levantar a lebre. Deixa eu aproveitar essa que foi incluído a Câmara. O Rogério Vieira aqui pergunta, Cris, o que você acha do cenário da Câmara hoje nas sessões? Acompanhei algumas e mais parece um ataque pessoal, um ao outro e a população de lado. Tornou-se um palco político depois de ser televisionado. O que você acha dos ataques pessoais? Bom, primeira coisa, eu acho que esse negócio de horário ser às 2h da tarde... eu acho o fim da picada. Teria que haver, já que pelo menos uma sessãozinha onde acontecem as votações, os requerimentos, tinha que ser noturno. Então, eu sei que acontece esse tipo de coisa, mas de verdade, eu não tenho o menor tempo para acompanhar esse discurso, as coisas que acontecem lá. Quando eu posso, e não é sempre, eu dou um pulinho lá, nas segundas-feiras, ou terças-feiras. Quinta-feira, né? Eu já sou praticamente figurinha carimbada lá, porque eu gosto de ir lá. Então, mas o dia que vota as coisas mais importantes é na terça. É na terça, mas na terça não dá para eu ir, tem um monte de coisa para fazer. Mas você não acha que o horário das 14 horas já foi proposital para É muito ruim esse horário. É muito Mas foi votado, não foi, Ricardo? Foi pedido vista, foi colocado inicialmente na terça a alteração para... Segunda-feira, não é? Na verdade, o projeto previa para alterar para terça à noite, mas aí o Bispo André pediu vista para alterar, vai fazer uma emenda para alterar para segunda à noite. Você sabe por quê, Ricardo? Não importa o dia. Ele congrega de terça? Oi? Na terça? Por que na terça? Porque parece que foi mudado porque tinha um vereador que tinha oração. Que rezava. Tinha oração, né? aí mudaram. O Duduque. Então, agora não quer na terça porque congrega o outro na terça-feira à noite? Existe as alegações que foram feitas lá na Câmara na terça-feira. É a questão de... querem manter na terça à noite porque tem mais tempo hábil de alguma demanda no final de semana para colocar requerimento. Mas aí o presidente da Câmara abriu a possibilidade de colocar requerimentos até segunda-feira às 12 horas, por exemplo. Então, aparentemente, parece que vai ser resolvido para segunda-feira à tarde. Mas eu gostaria de falar uma coisa sobre esse negócio que você falou, que o pessoal faz baixaria lá por conta da TV. Eu não acredito. Eu acho que a discussão que há entre eles lá, eu acho que é própria do legislativo. Porque se a gente vive pregando que tem que haver liberdade, que o parlamentar tem imunidade, pelo pouco que eu soube de ouvir falar, que aconteceu algumas coisas, eu acho que não... Aparentemente, assim, eu não entendi que houve violação pessoal, tipo, sabe, coisas muito pesadas. Quebra de decoro. Esse tipo de coisa. Então, eu penso assim, se a gente for partir para isso, a gente vai censurar qualquer coisa. Eu acho que assim, já que eles começaram a discutir entre eles, daqui a pouco eles começam a discutir os projetos, aí já começa a melhorar a Câmara, né? Porque hoje não se discute nada dentro da Câmara, né? Mas eu acho que não é por conta de TV. Eu acho que é por conta... Vem lá, começa a discutir. Da energia mesmo lá. Eu acho. Próxima, Ricardão. Manda aí que a gente já tá caminhando pro final, hein? Mas já? Agora que eu tô gostando aí, de agora falar. Que tá soltando. Dá mais uma cachaça pra Crisinha, né? Não bebo, gente. Mentira deles. Mais uma participação do Fernando Paes. Ele fala o seguinte, tem de mudar muito, o judiciário não está bom. Ele tá fazendo a resposta lá do... Você falou que tá bom. Mas o que tá ruim? Ele é advogado, né? Certamente aí ele tem que... Então, mas aí é que tá. Eu conheço advogados
Eu tenho um irmão, inclusive, que é advogado. Os advogados, eles têm uma opinião muito particular sobre o judiciário. E, via de regra, eles não se expõem. Então, eu acho que esse advogado falar que está ruim, eu acho muito evasivo. Então, o que está ruim? Porque você igual se perguntou, o que eu pode erguer ou não sei o quê? Para mim, está ok, porque qual que é a questão que tem que ser que ele está ventando. Mas sabe o que aqui? Eu penso, Cris? É o seguinte, o povo não sabe nem o que acontece no executivo e no legislativo. Quando você leva para o judiciário, que é muito mais técnico a coisa, né? Se você acompanha, por exemplo, a Câmara e vê o que é votado lá e tal, você percebe que muita coisa não é aprovado, né, Ricardo? Como que é? Como que é o termo que o judiciário devolve lá e não... Não reconhece, né? Julga sem... Na verdade, ele não analisa o mérito, né? Então, isso é muito comum, e mesmo assim, não julga o mérito, Negi. E aí, mesmo assim, é votado, né? Tipo, não sei qual que é a relevância, a importância, o peso na votação, mas eu não posso falar, a gente vai trazer alguém para falar sobre isso. Teve uma pergunta do Reginaldo aí, ó. Para Cris, não tem? Tem a pergunta, mas é a questão o que ela acha da mudança da alteração a gente falou. da sessão, que a gente já debateu aí, mudança de segunda-feira, terça-feira para segunda-feira à noite. A pergunta dele você acha que com essa mudança para a noite haverá mais participação popular? Eu acho que sim, com certeza, porque quando era aqui no centro, eu não saía de lá. Eu sempre gostei de ir lá na Câmara, no centro, exatamente. Mas mesmo assim, agora eu vou lá. Agora, quando tiver todos olha os ônibus... Olha pro pai, senão eles não vão te ouvir. Quando os ônibus estiverem a contento, quem quiser ir, não tiver condução, não quiser ir de Uber, vai de busão. Entendi. Então você acha que vai aumentar? É claro que vai. E a Zona Azul? O Del falou sobre a Zona Azul aqui, já fazem 8 anos, né? Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Você acha que tá bom ou pode erguer a Zona Azul? Eu vou falar, mas vocês vão me achar assim, horrorosa, mas eu tô adorando não ter Zona Azul. Verdade, por quê? Você não para no centro, né? Claro que eu paro, eu estaciono em qualquer lugar. Mas não tem qualquer lugar para estacionar. Claro que tem. Você pedir licença pro pessoal que trabalha no centro para parar. Não tem. Isso não não, mas você não pode. Isso é bobagem, não tem nada a ver. Então você acha que o Zona Azul não é ruim, não é bom? Não, Zona Azul é ótimo. Você está perguntando o que eu estou achando agora. Eu acho ótimo. Você acha que não precisa hoje? Claro que precisa. Sem Zona Azul. Uma coisa é uma coisa, Fábio, outra coisa é outra coisa. Não, mas então você acha que tá bom ou pode erguer hoje sem a Zona Azul? Fábio, é complicado responder. Por quê? Porque... Ou tá bom ou pode erguer. Não. Lisa. Vai sabonetear aqui, ó. Não é isso. Não. Pera lá. Eu não tenho... Eu todo dia uso carro. E todo dia eu acho vaga. Eu posso não achar vaga aqui, mas eu acho ali e tal, não sei o que, esse que tem lá. Agora, quando tiver a zona... Todo dia você acha, é verdade? Todo dia, mas também vou. Também você tá parando lá no Jardim Daisy, né? Frente à sua casa. Tá parando em local proibido. Tá lá. Local de embarque e desembarque. Além do que eu sou idosa agora, então tá. Não, então mas tem escuta vaga só. especial. Não. Precisa da Zona Azul, porque a gente precisa arrecadar dinheiro, a prefeitura precisa e todo mundo precisa. E outra, tem muita gente folgada. Então tem que ser 2 horas mesmo e ponto. E depois fica rotativo, né? Todo mundo... Agora, hoje em dia já me acostumei a adorar. É muito bom você estacionar e não precisa sair. Eu vou recriminar quem está fazendo isso? Você acha legal. Pessoa que chegou 8 horas da manhã e sai às 18, por exemplo. Mas por que ela não pode fazer isso? Mas não é individualista? Não. Ali não é uma via pública? É uma vaga particular, não é público. É público ali? Então, daí a pessoa para das 8 às 18... Parece que é particular. Mas aí é que tá. Uma coisa é você não ter a lei. Ninguém desobriga a pessoa a ficar estacionada na Campos Sales das 8 às 6. Sim. Ok? A única coisa que desobriga essa pessoa de fazer isso é a consciência ética e política dela. Se ela não tiver, Fábio, não há argumento que faça você dizer que ela está errada, pois ela não está errada. Você entende? Eu acho que, primeiro, se você... Mas aí não é uma questão de certo ou errado. Você não acha que é uma questão de bom senso? É isso que eu estou falando para você. A questão para você não ficar o dia inteiro lá é só aqui da sua cabeça. Porque lei... Se a lei não proíbe...
Como é que pode? Como é que dizem? Se não é proibido, pode. Não é? Então, como é que você vai dizer que ela está errada se ela não está errada? Não é ilegal, é imoral. Não, se não. Não tem moralidade nisso. É isso que eu tô falando. A única coisa. Você é de moer, né? Você tá querendo me pegar. Não, você. Olha, tá querendo me pegar. Eita! Sabia eu não que falei nada disso, tá? Momento objeto fálico. Mas... Porque eu tô falando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tá, você que tá querendo sabonetear. Não, por exemplo, se eu trabalhasse lá na Campos Sales o dia inteiro, eu ia ficar o dia inteiro lá estacionada. Parado. Eu ia. Mesmo que seu cliente não conseguisse parar para ir comprar com você. Se eu fosse dona da loja, eu ia conversar com os meus funcionários. Em não sendo dona da loja, eu ia estacionar ali. Na frente. Na frente. Tá vendo? Tem mais alguma aí, ô Ricardo? Tem, tira mais um tema aí que eu vou pegar aqui. Tem lá mais um tema aí que pediram, a Marilene pediu, volta pro chapéu. Tá pedindo, a Marilene tá pedindo, volta pro chapéu, mais um, que ela gostou muito do... Mas não é pra você ler, não é pra você ler. Não li nada. Leu sim. Não é pra escolher, não é pra escolher. Aquele lá. Eu vou trocar. Deixa eu ver. Eu vou trocar. Vamos lá, tá bom, Poderguê? Políticas sociais. Não sei se você conhece um pouco das políticas sociais do município. Você acha que tá bom ou pode erguer? Eu acho, por exemplo, eu conheço com um pouquinho mais de profundidade, assim, pouca coisa, o SOS, que você administra, que não tem jeito, né, Fábio? É complicado. A Casa Raiz, quando ela estava lá no centro, o que você achava dela? Também não era bom. Não era bom, Aonde né? está agora é melhor. Lá bem longe, né? Bem longe. Higiene social. Não, Fábio! Longe, né? Não é não, porque eles vão Vamos pôr lá tudo longe. Não. Né? Ó, era bom se fosse lá em Tatuí. O pode erguer, é falacioso, tendencioso. Tendencioso. Fálico. E ele quer levar a gente à opinião... Você acha que tá bom ou pode erguer? O quê? As políticas sociais hoje do município. O SOS está fazendo o que pode. Eu acho que... É verdade. Então, verdade. Se ele está fazendo o que pode... Mas você acha que tá bom, então? Ou você acha que pode erguer? Não, Fábio. Ou tá bom, pode erguer. Ou sim ou não. Crisinha, não tô querendo te pegar, bebê. Não, mas... Ou tá bom, ou pode erguer. Eu acho que melhorou. Mas então tá bom. Ou pode erguer. Fábio, eu acho que o pessoal, o morador de rua, ele precisa ser retirado das ruas através de emprego, através de uma políticas sociais. Política social. Hoje, agora, tem o cara que não quer sair da rua, você vai fazer o quê? Tá, mas, o nóia, você vai levar para onde? A política social, por exemplo, ela engloba um pouco mais do que a pessoa em situação de rua. Tem pessoas em situação de vulnerável. Sim. A promoção social, por exemplo, ela atende o CRAS, o CREAS. Então tem uma série de frentes. Esses setores estão muito bem. Assim, eles atendem, por exemplo, o CRAS, o CRAN, atende mulheres em situação de vulnerável, violência doméstica. Sim, violência doméstica. Um serviço muito bom. Eu conheci um pouco melhor desse trabalho fazendo uma entrevista com a Aline Claro, uma menina legal, super show. Eu penso assim, que dentro da realidade que existe na nossa cidade, e se você parar para pensar, o nosso país é tão pobre, que, no geral, as políticas sociais elas são pouco valorizadas, porque o exemplo que a gente vem lá de cima é muito delicado. Então, você dá para esse morador uma certa condição. Eu estou falando que os não são noias, os que não são drogados, dependentes químicos, porque daí fica muito mais difícil. Sim. Agora, o morador que não tem um problema, que tem um problema social de moradia, ele pode entrar numa dessas cotas, de repente pode... Num programa social específico. Mas ele tem que querer. E os moradores que não são daqui, eu acho que tem uma política de fazê-los ir para a própria cidade, não tem? Tem. O SOS atua nessa frente. Uai, tá errado? Não acho que tá errado. Então pronto. Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Bora lá. Uma pergunta do Rogério Vieira aqui. Responda esta, por favor. KKKK. Eu não respondi nenhuma. Eu não respondi nenhuma. Vai responder, vai responder. Em um país onde se fala tanto de mobilidade e acessibilidade, ter uma Campos Sales vergonhosa igual a de Itapê, onde as calçadas não se cabem uma cadeira de rodas,
O que impede de se tornar um calçadão lá onde a família possa desfrutar? Eu creio que até o mercado seria mais aquecido. Ele está perguntando o que, onde se fala tanto de mobilidade, ter uma Campos Sales Foi o primeiro... Eu penso que assim, não cabe nem uma cadeira de roda na calçada. Eu penso assim, eu acho que não existe solução fácil. Você transformar aquela rua, Salles, né? o centro, grande centro ali, em calçadão, você só transfere o problema. Então, a mobilidade da nossa cidade ali no centro velho é complicado, porque são as ruínas desse tamanho. Então, já temos um calçadão ali, né, na José Bonifácio. A rigor, o que aquilo resolveu? A gente foi colocado recentemente lixeiras e destruíram tudo. Então, toda essa coisa eu acho que passa primeiro por uma educação, por consciência de cidadania, que é uma coisa que eu postulo e vou ativar muito, porque eu costumo dizer assim, só votando para política, por exemplo. Posso falar? Claro. Quer dizer, a gente está falando o tempo Fala todo, o que né? quiser. Porque, assim, o que a gente reclama muito, o que a gente fala muito do cidadão brasileiro que não sabe votar. E daí, quando o indivíduo vai e vota, votou errado. Ué, mas por que ele votou errado? Ele votou errado porque fulano pagou conta, porque fulano deu o uniforme de escola, porque... Cesta básica, churrasquinho que e acha pagou conta. Deixa eu perguntar, já que você entrou nesse assunto, o que você acha do candidato que faz as suas campanhas levando cesta básica, vaga na creche, fura-fila no hospital? O que você acha desse tipo de... Eu acho que não é o meu caminho. Tá, por que não é o meu caminho? Por que não é o meu caminho? A pergunta não é essa. O que você acha? Mas eu vou responder. Saber. Tá bom. Por que não é meu caminho? E você vai entender a resposta. Tá. Porque se eu sou uma política, uma pessoa, uma cidadã que gosta de exercer os seus direitos, os seus deveres da forma que me é exigido e com consciência, se eu entro na política pública, eu não posso fazer o que eu recrimino aqui. Porque então você recrimina esse tipo de ato. Não é que eu recrimino. Não tente colocar palavras na minha boca. O que eu quero dizer é o seguinte, que o legislativo tem o seu papel e o executivo tem o seu papel. Mas nós estamos falando de candidatos. Exato. Eles não entraram ainda lá. Exato. Então, eu não entrei lá. Então, por exemplo, eu não vou fazer campanha pagando a sua conta. Entendi. Eu não vou fazer... Já não tem meu voto. Então, ferrou. Não pagou uma conta, não levou uma cesta básica. Não deu cesta básica. Imagine, não colocou eu para operar o olho. Pode esquecer. Porque aí, o que a gente vai mudar na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente recrimina. E mesmo que não seja eleita, a política não há necessidade de você necessariamente ser eleito. Você pode fazer política sem ser candidato e sem se eleger. É verdade. Você tem que acreditar no que você está falando. Olhar no olho da pessoa e falar, por que eu não vou pagar a sua conta? Se você fosse eleita hoje, qual a primeira coisa que você faria? Estudar muito. Estudar todo... Não, mas você tem que estudar antes, né? Sim, a hora que você for eleita, não, né? Sim, querido. Mas então, o Ricardo, aí, ó. Tá aparecendo o Zé falando. Primeiro eu vou ganhar, depois eu mando os meus projetos. Não é isso. Porque a lei orgânica a gente já tem, a lei orgânica e o regimento interno. O que eu estou falando de estudar, meu querido, é estudar todas as questões que envolvem o trabalho legislativo como um todo, porque eu não acredito que o trabalho do vereador é só aqui. Eu estou gostando muito do ritmo que alguns vereadores estão tomando, que é conversar com o deputado estadual, que é deputado com o federal. Você tem que correr atrás, porque as coisas estão muito dinâmicas e você não pode ficar redundando sempre ali pagando continha, não sei o quê. Não, você tem que fazer muito mais, porque o trabalho da vereança é um negócio muito digno, muito forte. Aí você vai continuar pagando, servindo de motorista. Não que não deva fazer numa exceção. O trabalho do legislativo não é levar doente para cima e para baixo. Entendi. De quem quer. Tem gente que leva doente para cima e para baixo? Você conhece, Ricardo? Eu não conheço.
Eu sei que Você tem o que serviço falou. da prefeitura. Não, eu não Você falei. falou que Eu falei- tem gente que fica de Eu falei que tem gente que faz campanha, entrega cesta básica, fura fila. Isso, e falou de um hospital. Do hospital. Então. Sempre tem um jeitinho. O que você acha sobre esse jeitinho? Então, mas eu acabei de dizer, é uma coisa que não compete ao vereador. O que compete ao vereador? Criar mecanismo para que isso não aconteça. Entendi. Não é? Fiscalizar para que isso não Fiscalizar. aconteça. Porque Então, uma vez que ele está ali para representar a cidade, o trabalho dele já não é mais individual, Exato. é coletivo. Exato. E o que eu sempre falo é que muitas das vezes, antes de o candidato entrar, o discurso dele é coletivo, mas a hora que ele entra lá, aí ele passa a ter uma ação individual. Então, mas aí é que tá. A política é a arte de conversar. De relacionar. De se relacionar. Isso. O fato outro dia eu estava conversando com um vereador, ele falou assim: ai, Cris, você está falando isso agora, mas quando você entrar vai ser outra coisa. Daí eu falei, não sei, eu acredito que não. Mas eu estava falando com uma outra pessoa também sobre a ética que existe na política. Porque a política não é a arte da negociação. Sim. Do convencimento. Não é a arte do convencimento, não é a arte do diálogo, puro e simples, puramente falando, sem pensar em coisas terríveis. Se é a arte do convencimento, se eu preciso, primeiro que eu preciso ter um conhecimento de tudo que envolve, para que depois eu possa ser convencida ou não. E se eu não for convencida, não significa que eu vou ser inimiga ou adversária do meu colega de banca, de sessão. De plenário. De plenário. Tá. Porque se você tem uma posição na vida, você vai levar essa posição para lá. Só, Fábio, que a ética que a gente tem aqui na nossa vida privada, vou falar por mim, tá? A gente tem uma régua desse tamanho. Desse tamanho. 30 centímetros. Quando você vai negociar, não dá para você ficar usando essa régua assim, porque você conversa com muitas pessoas e não são muitos interesses. Sim. Quando eu estou na vida privada, é só o meu interesse. É desse tamanhozinho. Se eu estou na vida pública, a régua, o elástico, ele há que se expandir. E dentro dessa expansão, eu que não me corrompa. Eu que não me venda. Agora, porque a régua da ética é uma régua só. A régua, como tudo na vida, é tudo relativo. Então, você tem aqui, eu não sou político, não sou nada, eu tenho toda a condição. Eu não tenho que convencer muita coisa. Eu tenho que convencer quem? O meu marido. E o meu marido a mim. Então, é isso aqui. Pão, pedra, pedra. Mas na política não é pão, pedra, pedra. Eu já estou aprendendo e aprendendo muito. Muito nessas minhas pré-andanças, porque as coisas... mas está errado isso. Daí eu penso assim, não está. Porque a pessoa... Por isso que eu não julgo quem leva, quem paga, porque qual o background que essa pessoa tem para ela achar bacana pagar? Se eu conseguir e eu acredito nesse tipo de coisa, se eu acreditar e eu acredito que eu tenho mais conhecimento e mais estrutura para encarar não pagar a sua conta, eu vou conseguir bancar não pagar a sua conta. Entende? Mas você não vai ser eleito, como me disseram 4 anos atrás. Eu falei assim, foda-se, então eu não vou ser eleita. Então você acha que esse modo para se entrar pode erguer? Para mim, sim. Entendi. Para mim, sim. Mas pro pessoal que está lá há 20 anos... Cada um é cada um. 12. Essa palavra, essa frasezinha, cada um é cada um, é cada um, cada um. Mas o discurso antes de entrar sempre é muito semelhante, né? Você não vê ninguém... Você não vê, por exemplo... O candidato em campanha fala, olha, se eu ganhar, eu vou colocar minha esposa, vou colocar meu filho no gabinete, o genro, vou colocar a mulher do meu amigo, eu vou parar de bater em fulano ciclano, porque eu vou para uma assessoria lá na Assembleia. Você não vê ele falar isso. Você vê ele falar, olha, vou resolver o problema do bairro, vão passar um asfalto lá, sabe? Segurança vai melhorar. Não, sempre o discurso. Mas você acha que as pessoas acreditam nisso?
se alguém... Não dá para você acreditar. Eu acho que o indivíduo que acredita que o mesmo cara que ele elegeu 4, 5, 6 vezes vai fazer a mesma coisa, é porque ele é trouxa. Porque se o cara... A pessoa que vota, você diz. Nesse sentido. Porque se você me elege 6 vezes, 7, 8, 4, 8, 12... E eu prometendo toda vez, vou lá, vou mandar, vou pedir para o prefeito levar o como é que fala? O asfalto. E faz 4, 5 vezes que eu fui eleito e o seu asfalto não veio. Não chegou. E mas às vezes veio 5 cesta básica para ele. Mas, tá bom, né? Mas aí já não sei. É um preço muito barato para vender o voto, não é? Eu acho que não tem que ter preço para vender o voto. Não tem que vender o voto. Mas essa cultura... Não tem que vender o voto. Mas não existe... Porque a hora que eu compro o seu voto, Fábio, a hora que eu compro o seu voto... Eu não te devo mais nada. A hora que eu compro o seu voto, você vai jogar na minha cara. Não, você comprou e pagou. Não, mas mesmo assim... Corta pro Beck aqui. Não. Corta pro Beck. Não. Você que recebeu uma cesta básica pelo teu voto, você não tem que cobrar nada. Sabe por quê? Porque você vendeu a troco o teu voto mais importante. Mas ele não pensa por uma assim. cesta, ele não pensa assim. Tapa na costa. Ele não pensa assim. Ele não pensa, mas... Ele vai, daqui 4 anos, ele vai de novo te cobrar e falar assim, olha, se você não me pagar uma cesta... Ele vai ameaçar, vamos dizer assim, entre aspas. pensa bem. A pessoa que oferece... independente, a gente está falando de cesta básica, mas pode ser qualquer outro tipo de favorecimento, favor, enfim. Quando eu troco com você o teu voto por uma cesta que seja, uma vantagem que seja para você, tá pago. Tá, Fábio. Não tá na cabeça de quem pega... Quem pega 50, quem pega sei lá, uma vaga, alguma coisa assim, algum benefício para ele individual. Mas para o candidato que fez uma campanha comprando o voto dessa maneira, ele não está muito preocupado. Mas Isso eu digo não só no nível municipal, tá? Que o municipal reflete o federal. Se nós temos problema no nosso mecanismo político... Mas veja bem, Fábio... Ele começa de cima, as pessoas falam embaixo. As pessoas falam assim, Cris, o fulano faz isso, compra a cesta básica, ou não sei o que, tem lá. Mas, na verdade, Fábio, a gente volta naquele mesmo papo do início. E a prova? Então... Eu penso assim... Mas tem muita. É que ninguém quer entrar nessa celeuma. Isso eu já não sei. Então, por exemplo, se você fala Sempre assim, tem. fulano, o Fábio compra voto. Cadê a prova? Por que você não faz, você que sabe que ele... Por que não apresenta a prova? Isso. Denuncia? Nem que seja anonimamente. Ué? Não, as pessoas que normalmente têm esse hábito de comprar, ele não vai nessa intenção, viu? É o seguinte, eu vou te ajudar agora, você me ajuda depois. Não. Fica aqui meio que no consciente coletivo um dever. Ele começa a criar o curral dele, porque ele favorece determinadas pessoas, e essa pessoa fica em débito com ele. Entendeu? Mas não viu? Quem que vai votar em mim aqui? Tá, Ricardo, pode entregar para esse pessoal. Você não vai ganhar nada. Não é assim. O negócio, ele é mais intrínseco. Você acha que o dinheiro do fundo eleitoral é para quê? Para as campanhas. Então, se eu tiver o dinheiro da campanha que eu tenho direito, eu não vou usar esse dinheiro para comprar a cesta básica para os meus meninos, né? Para os eleitores. Seus eleitores. Ué? É isso aí. Pessoal, é isso aí? Acabou, Fábio? Aí já fez assim, cortou, já deu. Já deu um sinal. Indo para 2 horas. Nossa! Aí, 2 horas. Passou Cris, rápido, hein? você viu como passa rápido, né? Foi bom para você, Cris? Foi bom. Foi bom, né? A gente não entrou em nenhum assunto mais delicado. Não. Eu achei que foi tranquilo. Você só não deixou falar bem do prefeito. Não, mas ele não está aqui para falar bem de ninguém, tem as não. considerações, Aqui a gente está para falar mal. Fala mal. Cris, quais são as suas considerações finais para quem está nos ouvindo agora, que ficou até o final, está com a gente aí? Curtiu, compartilhou, deu uma moral. Pode falar. Eu agradeço, acho que o seu programa é muito bom. Ela aqui, por que você não mandou olhar 2 horas? Eu tô olhando para lá. Não, pode vir para cá. É que é final. Aqui a gente não se preocupa com isso. Então, eu gostei muito de vir, Fábio. E é a minha primeira entrevista. Eu, como primeira, você falou youtuber?
De fato, eu acho que nesse modelo de lidar com de falar, de entrevistar de verdade, sou a primeira. E é uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado você que nos acompanha, curtiu, compartilhou, interagiu. Nós estamos aqui por conta disso. Cris, obrigado por ter vindo mais uma vez. Fala aí, volta na Cris, olha lá. Deixa eu voltar. Vai. Vou fazer uma propaganda do meu programa. Isso. Posso? Claro que pode, deve. Seu ponto de vista com Cristina Bernardes. Toda segunda-feira, ao vivo agora, viu, Fábio? Toda segunda ao vivo. Agora eu perdi o medo. Qual que é o horário, Cris? Toda segunda-feira, 19h30. Mas se tiver que ser gravado, não tem problema também. Eu faço o que o meu entrevistado, a minha entrevistada quiser. Tá bom? Tá bom. Abraço. Semana que vem, próxima quarta, tem mais um novo entrevistado. Acompanhem com a gente. Curte lá no YouTube, se inscreve lá, dá uma moral pra gente e a gente vai crescer junto. Sugira um novo convidado, uma pauta e amanhã, quem sabe, você vai estar aqui com a gente. Né, Ricardão? É isso aí? Tá bom. Gente, forte abraço, até semana que vem.